Meus queridos irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus possa estar com todos, mais uma vez, em que estamos aqui reunidos, nessa nossa reunião doutrinária virtual. Estamos muito felizes por Deus nos dar essa oportunidade, nos dar saúde, permitindo que estejamos aqui todos reunidos. Sejam todos bem-vindos a esse trabalho, você que está na sua casa, você que está confortavelmente instalado, você que está na condução, indo para casa, você que está no seu local de trabalho, seja bem-vindo ao nosso grupo e que a única coisa que nós podemos pedir é que Deus os abençoe e nos abençoe a todos. Bom, vamos à nossa página inicial, abrindo o nosso trabalho desta noite, só que eu devo alertar que a página é um pouquinho mais longa do que as demais. Ela foi extraída do livro Pensamento e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aqui está o livro, ele está aqui à disposição na nossa casa, mas provisoriamente está comigo para a realização desses trabalhos. A nossa lição é de número 23, que traz por título Auxílio. Auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina por intermédio da vida do nosso eu, que dilata e engrandece à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. A eterna providência é o reservatório do amor infinito, em doação permanente, solicitando canais de expressão que o distribuam, aos quais provê com matemática precisão. É necessário, porém, que estejamos de atalaia no celeiro de nós mesmos, a fim de que não impeçamos o eterno dar-se de nosso Pai, dando incessantemente dos bens de que ele nos enriquece. Quem observa os princípios da eletricidade não ignora que o fluxo constante da força para a consecução dos benefícios que ela produz reclama um circuito completo. Se não houvesse polos positivos e negativos, não disporíamos do favor da luz e do movimento. Quem conhece igualmente o manancial sabe que a água, para manter-se pura, exige escoadouro. Toda obstrução, por isso mesmo, significa inércia e enfermidade. A lei do auxílio permite a solicitação, mas determina a expansão para que a ajuda não desajude. O sangue que não circula gera a necrose, que traduz cadaverização dentro do corpo vivo. O homem que saiba governar muitos bens reunidos, construindo com eles a base do trabalho e da educação de muitos, é qual represa em lite, no campo social, missionário do progresso, que as leis da vida nutrem de esperança e saúde, segurança e alegria, ao passo que o detentor de numerosos bens, sem qualquer serventia para a comunidade, é um sorvedouro em sombra, à margem do caminho, usurário infeliz, que as mesmas leis da vida cercam de angústia e medo, solidão e secura. O amparo que recolhemos corresponde ao amparo que dispensamos. E o amparo que dispensamos está invariavelmente seguido de vastos acréscimos potenciais para a hipótese de nos fazermos mais úteis. Lembremo-nos de que refletir as bênçãos de Deus no socorro espontâneo ao próximo, sem o tambor da vaidade, e a estimularmos o exclusivismo e atrair os reflexos de Deus para aqueles que nos cercam e que, igualmente, em silêncio, se deslocam ao nosso encontro, prestando-nos assistência efetiva. Ajudar com sentimento, com a ideia, com a palavra e com a ação, ajudar a todos, e melhor sempre é invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Não nos esqueçamos, pois, de que o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigência e sem paga, é a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino, que nos responde invariável com a luz da cooperação e do suprimento. Muita paz para todos. E vamos agora à nossa prece inicial, mas antes, elevando o nosso pensamento a Deus neste momento, queremos agradecer pela nossa presença aqui, por Ele permitir de estarmos aqui todos reunidos
em espírito, num trabalho que nós procuramos não deixar, né, que a inércia causada por esses problemas que hoje nos cercam nos não atrapalhe, vamos dizer assim, o nosso desenvolvimento. Por isso te agradecemos, Senhor, por nos permitir que estejamos aqui. Mas, neste momento também, Senhor, queremos fazer um agradecimento, que ao longo desses tempos nós nos esquecemos, isso é normal. Queremos agradecer aos bons espíritos, aqueles responsáveis pela tecnologia que hoje ocupa todo o nosso planeta. Porque se não fosse essa tecnologia, nós estaríamos aqui neste momento reunidos para o nosso estudo. Que esses espíritos que ainda permanecem no mundo espiritual continuem estimulando esses que vieram reencarnar junto de nós e que estão nos trazendo todo esse trabalho que só traz benefícios para a humanidade. Obrigado, Senhor. Obrigado aos médicos do espaço pela assistência que dá aos nossos médicos terrestres, aos nossos enfermeiros, auxiliares de enfermagem, assistência que dá a esses auxiliares que prestam seu serviço na limpeza, na asepsia dos hospitais, nos postos de saúde. Senhor, dá-lhes força, tenha misericórdia desses queridos irmãos, auxiliai-os nas suas necessidades. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde, obrigado pela saúde de nossos familiares. E pedimos, Senhor, que abençoe a toda a humanidade sofredora, todos aqueles que neste momento estão passando por algum tipo de dificuldade. Abençoe todos os nossos trabalhadores da saúde, não importa a função que eles exercem. O importante é que eles tenham força e motivação para continuarem neste trabalho. Obrigado, Senhor, pela nossa família, pela nossa religião, que nos consola, que não nos cobra nada, mas só nos auxilia. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, por tudo que nos dá. E aquilo que necessariamente o Senhor seja obrigado a nos tirar, mas isso é para o nosso aprendizado, pela nossa necessidade de evolução. E assim, queridos mentores espirituais, trabalhadores espirituais da Sala Chico Xavier e de todas as casas, Maria Santíssima, Jesus amado, nossos mentores particulares, e, acima de tudo, obrigado a Ti, nosso Deus, Pai de misericórdia, Senhor da vida. Que assim seja, graças a Deus. E agora, meus irmãos, vamos passar a palavra ao nosso expositor da noite, nosso irmão Iris. Seja muito bem-vindo, Iris. Já estávamos com saudade aqui das suas palavras. E logo após a exposição do nosso companheiro, passamos a palavra à nossa irmã que fará a nossa prece final desta noite. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e que estejamos sempre unidos em nome de Jesus, em nome de Deus. Boa noite, que assim seja. Olá, queridos amigos e irmãos da Sala Chico Xavier, no município de São João de Meriti. Eu sou o Iris, do Instituto Espírita Caminheiros de Jesus, em Duque de Caxias. Hoje falaremos sobre o óbolo da viúva. Antes, porém, vamos solicitar a Ana Carolina que leia um trecho do poema Entre Nós, de Casimiro Cunha, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Coração que não se abre à sementeira do amor, não guarda com segurança a luz do Consolador. Muita leitura sem obras de ensino e consolação traz a flor parasitária da inútil conversação. Comentários contra ingratos, verbos amargoso e violento, são tristes revelações no anseio de isolamento. Ok. Conforme dissemos, o nosso tema é o óbolo da viúva, que está no item 5 e 6 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Este exemplar, inclusive,
está um pouco velhinho, porque era utilizado pela minha mãe nos anos 1980. Mas vamos lá às nossas reflexões sobre o óbolo da viúva. Marcos e Lucas comentam uma passagem de Jesus em que o mestre estava sentado à frente do gasofilácio, que era um local onde as pessoas passavam e colocavam dinheiro, e Jesus observava uma série de pessoas que passavam por ali e depositavam uma boa quantidade de dinheiro. Num determinado momento, uma mulher pobre se aproxima e coloca apenas 2 moedas de 10 centavos. Jesus, considerando aquela cena, chama os seus discípulos e dá a seguinte lição: aquela mulher foi a quem depositou mais do que todos aqueles que depositaram uma quantidade bem maior de moeda. Essa reflexão breve sobre essa passagem nos remete, nos dias atuais, a uma série de reflexões interessantes que é preciso que nós, enquanto espíritas, possamos observar com muito carinho. Primeiramente, Jesus, observando aquele cenário, ele, com seu olhar carinhoso, extremamente doutrinário, observa o emocional daquela mulher, o seu verdadeiro sentimento. E aí, embora ela tenha dado apenas 2 moedas, que num valor material seria insignificante, é ela quem dá mais, porque na verdade ela dá de si mesma, tirando do seu próprio sustento. Kardec, no item 6, comenta essa passagem e diz a todos nós, e para que as nossas casas espíritas possa divulgar aos seus frequentadores, da importância que há em nós considerarmos que é preciso que a gente se envolva com o outro. É preciso que a gente possa verdadeiramente doar no sentido de colaborar com a dor do próximo, seja ela material, moral, espiritual, emocional. Nesse sentido, nós extraímos, desse item 6, um primeiro ensinamento, e que nós colocaremos aqui no nosso boneco doutrinário, o TED, para que nós possamos replicar para vocês a importância do ensinamento de Allan Kardec no início do item 6 do capítulo 13. Será que nós, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaríamos poder começar por fazê-lo a nós mesmos? Por proporcionar a nós mesmos alguns gozos, mas para usufruirmos de um pouco do supérfluo que nos falta para darmos aos pobres o resto. Então, será que nós, na ânsia, no desejo de ajudar ao próximo, primeiramente não queremos, em verdade, ajudar a nós mesmos no primeiro momento? Lembro-me que Emmanuel tem uma frase muito compatível com esta, quando diz: é fraqueza indesculpável não se fazer o pouco que se pode, por não se poder fazer o muito de que se deseja. Então é bom que a gente compreenda que o pouco que nós fazemos é muito importante para ajudar o outro, porque o muito que nós queremos fazer talvez não esteja ao nosso alcance. Daí a importância de Allan Kardec traduzir para nós essa postura que a doutrina traz daquela viúva. Nesse sentido, no decorrer do item 6, nós encontramos também
uma outra fala de Allan Kardec que aprofunda e amplia esse conhecimento. Mas aí nós vamos pedir a Isis que faça uma breve leitura desse trecho. Com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. Então, olha como, em poucas palavras, a doutrina nos coloca diante da verdadeira postura que devemos ter. A verdadeira caridade faz com que a gente pense antes no outro do que em nós mesmos. E aí, se nós nos remetermos ao Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Allan Kardec pergunta o verdadeiro sentido da palavra caridade, os Espíritos nos dizem que é a benevolência com todos, a indulgência com as imperfeições do outro e o perdão das ofensas. É fundamental que entendamos isso, o verdadeiro sentido da palavra caridade, que é a verdadeira atitude que a viúva teve naquele momento. Então, se nós, traduzindo esses ensinamentos mediante o exemplo da viúva, nós vamos, a partir desse momento crucial que vivemos, entender que ajudar a todos que estão sofrendo nesse momento de pandemia significa a aplicação da verdadeira caridade. E aí, caminhando para o final do item 6, e para colocar mais ingrediente nessa discussão do óbolo da viúva, que na verdade são as nossas próprias atitudes com pouco que temos nesse momento para ajudar o próximo, nós temos uma outra colocação de Kardec que nós extraímos do item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e que nós vamos pedir para o Ícaro fazer uma breve leitura. Lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem de privar de coisa alguma. Então, dentro dessa colocação, mais uma vez, a gente se depara com a situação econômica, social que nós nos encontramos e que aí a riqueza e a pobreza fazem com que a gente reflita como a caridade possa atuar. O rico que dá do que lhe excede é importante, mas o pobre que dá do pouco que tem um mérito diferenciado. É preciso que nós consideremos isso com verdadeira profundidade, porque a nossa situação no momento pode ser exatamente essa, a do pobre que tem pouco e que pensamos que em algum momento não conseguimos ajudar. Aliás, nesses momentos difíceis de pandemia, um estudo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, considera que o nosso PIB, o Produto Interno Bruto, vai cair quase 10%, aliás, o PIB mundial. No entanto, com essa queda econômica, está configurado que o abismo entre ricos e pobres vai ficar ainda maior. Mas a pesquisa do IBGE traz outros dados importantes e interessantes. E um deles é o seguinte, que na pobreza, nas comunidades, nas favelas, a caridade é uma regra e não uma exceção. Então, o que a gente observa no Evangelho e na prática do dia a dia, nas comunidades onde residem mais pobres, a verdadeira caridade, ela acontece em ato, em atitude. E a gente percebe claramente que o pouco que se tem, a exemplo do óbolo da viúva, é distribuído, é dividido, porque todos se veem mais como irmãos. E para que a gente possa ainda mais deixar enfatizada essa questão econômica e social, nós também extraímos aqui, olha, esse pequeno trecho que também está dentro do item 5 e 6 do capítulo 13 do Evangelho, quando está claramente colocado na interpretação kardeciana que a pobreza
não justifica a falta de ajuda ao mais necessitado. Então isso tem que ficar bem marcado e assinalado para nós. O fato de termos pouco não justifica que nós não podemos ajudar aos mais vulneráveis. É preciso que nós nos posicionemos assim. Somos pobres, com poucos recursos, mas temos a obrigação moral de ajudar aqueles mais necessitados. Por isso a importância da gente se colocar como a viúva, que deu poucas moedas, mas deu de coração, deu com amor, deu com a alegria de ajudar o próximo. E Allan Kardec amplia essa questão dizendo também: não apenas de bens materiais se configura a caridade. Existe a ajuda moral, a espiritual, em termos de paciência para com as faltas dos outros, né? E é bom que a gente também considere que é a ajuda não no sentido da caridade que humilha, como está na questão 888 do Livro dos Espíritos. A esmola tem que ser aquela que não humilha quem recebe. Tem que ser aquela ajuda que a pessoa se sinta como irmão daquele que está lhe ajudando. Portanto, o óbolo da viúva traz esse ensinamento: dar pouco em quantitativo material não significa que está se doando menos. Jesus considera que aquela viúva deu mais do que os ricos que doavam de seus excessos, porque ela deu de coração, deu com amor, deu com as suas vibrações. E é isso que a Casa Espírita nos ensina, a que a gente possa colaborar com amor, com carinho, e que os nossos fluidos sejam, sobretudo, a maior caridade, a verdadeira caridade que nós podemos dar àqueles que mais precisam. E com essa breve reflexão, mais uma vez a gente entrelaça os nossos corações com os companheiros e companheiras da Sala Chico Xavier, que possamos, o mais breve possível, estarmos juntos, e aqui fica o nosso carinho, e que nós possamos terminar lembrando aquele breve verso, né, que dizia para os espíritas: companheiros, relembrai da trilogia, união, serviço e amor nas lutas do dia a dia. Protegei com zelo e fé a nossa doutrina de luz, e ante as trevas mais espessas, que nenhum de nós se esqueça da reta para Jesus. Que Deus nos abençoe e muito obrigado. Boa noite, irmãos. Depois de mais uma noite de reunião pública com o nosso companheiro Íris Virgulino, nós vamos nos despedir aqui com a nossa prece de encerramento. Vamos pedir para que todos fechemos os nossos olhos, elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus Cristo, e através da inspiração, do exemplo de que Jesus nos deixou, dos seus ensinamentos, através dos seus ensinamentos e das suas palavras, que nós todos possamos prosseguir juntos em comunhão, pelo nosso bem, pelo bem da nossa família, dos nossos amigos, pelo bem da humanidade. Rogamos, Senhor, que cada um que esteja passando pelo momento de aflição receba os seus benefícios, a sua luz consoladora, a sua força renovadora. Que todos possamos terminar essa jornada mais forte do que começamos, com a clareza do aprendizado que nos é necessário atravessar, que possamos ainda, Senhor, ter a capacidade de discernir, de amparar e de nos doar. Que os seus ensinamentos, Jesus, que tanto fez por nós e que tanto faz ainda, sejam a luz que nos conduzem a cada instante de nossa vida. Rogamos também por aqueles que estão sofrendo de doenças do corpo e das doenças da alma,
que eles encontrem o remédio necessário e merecido. Neste momento, onde a humanidade ainda atravessa um período de tantas incertezas e de tantas dores, que esta dor coletiva se transforme em atos de generosidade, que o bem, que o amor ao próximo se multipliquem a cada dia, a cada movimento, a cada situação de dificuldade, que o amor seja sempre o nosso guia, que possamos expandir o amor de Jesus por cada poro de nosso corpo, emanando assim as vibrações necessárias que consigam conduzir o nosso irmão que está em sofrimento ao amparo necessário. Que sejamos, Senhor, intermediários do bem e assim possamos continuar a obra que nos ensinaste. Graças a Deus.